Queridos, eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias. No livro de Joel, no capítulo 3, versículo 9 ao 14. Livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 9 a 14. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, acompanha com a gente aqui. A Bíblia diz assim: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem, forjem os seus arados fazendo dele espadas e das suas foices façam lanças. Venham, diga o fraco, sou um guerreiro. Venha depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem as nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a seara está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Pai, essa tua palavra, nós amamos a sua palavra. O nosso desejo, Senhor, é que a nossa mente esteja alerta, o nosso coração esteja aberto para receber a semente incorruptível da sua palavra. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós ordenamos que todo cansaço, sono, que vem, Senhor, de opressões malignas, toda desatenção, toda dor de cabeça, todo desconforto, vá embora agora em nome de Jesus. E tudo aquilo que se opõe à sua verdade, seja revelado, manifestado, Senhor, e expulso em nome de Jesus, para que a gente possa viver a plenitude daquilo que fomos chamados, para entendermos, ó Pai, completamente o desígnio do seu coração e o desejo da sua vontade. Em nome de Jesus, a nossa oração é que o Senhor nos conquiste, Pai. Amém. Amém, queridos. A gente acabou de ler o profeta Joel, e nessa parte do profeta Joel, que é uma parte muito escatológica, ele fala sobre o vale da decisão, ou o vale de Josafá. O vale da decisão ao qual ele se refere, e ele diz que é Deus chamando para que reúnam-se guerreiros, para que os valentes desçam até o vale. Não é uma convocação do povo de Deus. Quando se você estudar essa palavra a fundo, você vai perceber que o que Deus está fazendo ali é chamando eles para um vale onde Deus vai exercer juízo. O que Deus está fazendo é extremamente, é uma afronta irônica. É como se Deus estivesse falando: ei, vocês que lutaram a vida inteira contra mim e o meu reino, agora é o tempo de vocês virem para a batalha. E ele fala: diga o fraco, sou um guerreiro. Deus está ironizando, por quê? Porque o vale da decisão não é um vale da decisão de quem vai decidir pelo Senhor ou não. O vale da decisão é onde o Senhor vai sentar e julgar as nações. Na verdade, nem batalha haverá, não haverá luta entre luz e trevas. O que Deus está dizendo é: vocês passaram a vida inteira lutando contra a minha vontade, lutando contra o meu reino, vocês me desafiaram a sua vida inteira, nações, vocês derramaram sangue inocente, vocês se apressaram em maquinar o mal, vocês tiveram sua língua mentirosa, vocês estiveram nas suas corrupções, agora então vocês se levantem e venham como guerreiros para o vale da decisão, e eu julgarei vocês. Deus está sendo irônico. Inclusive, a gente percebe que esses ao qual Deus está falando, essas nações, elas nem prontas para a batalha estão, porque ele fala: das relhas dos seus arados forjem espadas. O que eram relhas de arado? Relha de arado era aquela parte de metal que cortava a terra. Aquilo não era apropriado para fazer uma espada, mas era o último recurso que alguém que não está pronto para uma batalha vai usar. Ele fala: das podadeiras façam lanças. O que ele está dizendo? Bom, vocês me afrontaram a vida inteira, vocês nações me desafiaram e desafiaram o meu reino, agora que chega o tempo da batalha, vocês nem prontos estão. Esse vale da decisão, que é o vale de Josafá, é escatológico. Eu não sei você, mas quando eu era bem mais jovem, eu ouvia os mais velhos constantemente dizendo: Jesus está voltando. Meu filho, Jesus está voltando. Quem ouvia isso dos mais velhos quando eu era mais jovem? Eu ainda ouvo.
Eu não sei se eu estou ficando mais velho, ou se realmente faz sentido o que eles estão dizendo. Que realmente parece que o tempo está se abreviando e algumas coisas estão vindo à tona. Corrupções, homicídios, guerras. Ah, Rafa, mas guerras sempre existiram. É verdade, guerras sempre existiram. Mas você por acaso lembra de guerras que de repente as pessoas paravam e falavam, cara, se a galera quiser jogar esse tipo de bomba, vai acabar tudo. Nunca aconteceu isso. Guerras com ameaças atômicas que pode destruir a Terra, a gente nunca ouviu antes. Quem de vocês, essa semana que passou, viu aquela parada bizarra que os franceses estavam fazendo com o submarino atômico deles? Quem viu aquela parada? Eles estavam cantando uma parada bizarra. Aquilo ali dá um medo, não dá? Era o hino deles? Caramba, bizarro o hino deles. Do jeito que estavam cantando, né? A gente não ouvia isso. Guerra, tinha guerra, beleza. Mas uma guerra que pode acabar com o mundo? É a ameaça atômica. Parece cada vez mais... Eu não quero ser aqui, sabe, um profeta do caos, do apocalipse, dizendo, corram. Não, sabe por quê? Porque apesar da Bíblia dizer que o dia do Senhor será terrível, diz também que será grande. O grande e terrível dia do Senhor, o que significa? Bom, grande para os que esperavam esse dia chegar. Grande porque será glorioso para nós. Nesse vale de Josafá, nenhum de nós estará como quem está lutando contra Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza disso. Nós não estaremos no vale da decisão de Josafá como esses que estão sendo convocados para lutar contra Deus. Porque nós somos aqueles que fomos resgatados e Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e agora nós somos o seu povo. Então esse dia, apesar de terrível para muitos, para nós será grandioso e glorioso. Então há esperança para nós, a esperança de quem está vivendo algo que já foi escrito. Apocalipse, por exemplo, muita gente tem medo de ler Apocalipse, muita gente se preocupa com Apocalipse. Deixa eu dizer para você qual é o resumo de Apocalipse. Para mim, Rafael, e eu gosto de teologia, eu gosto de estudar a Bíblia, talvez escatologia foi uma das coisas que eu mais gastei meu tempo estudando. A minha conclusão de Apocalipse é que Apocalipse não é um livro necessariamente para ser compreendido. Por quê? Porque se a gente pudesse chamar João aqui e falasse, João, explica para nós aquilo que você escreveu, porque nós não estamos entendendo muito bem. João ia dizer para a gente assim, rapaz, se eu tivesse entendido o que eu tinha escrito, eu tinha escrito o que eu tinha entendido. Ué, então por que tem Apocalipse na Bíblia? Para mim, Apocalipse é uma mensagem de esperança dizendo, ei, filhos, está tudo certo, o final já está escrito. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá necessidade de sol, porque Deus será a sua luz e Ele estará com o seu povo para sempre. Novos céus e nova terra. Então, o Vale de Josafá não nos traz medo. Por quê? Porque não somos nós que estaremos desafiando o Senhor, porque nós somos aqueles que nos rendemos hoje. Aleluia. Mas o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que apesar de nós não estarmos no vale da decisão, nós estamos vivendo o tempo da decisão. Nós, como igreja e como filhos de Deus, estamos vivendo o tempo da decisão. E por que o tempo da decisão? Porque nós precisamos decidir se nós seremos aqueles que vão viver a vida como se já está tudo resolvido. Então, não vamos passar pelo Vale de Josafá? Vale da decisão, que bom. Então vamos continuar vivendo a nossa vida aqui. Ou nós seremos como o exército que Deus sim convocou para poder exercer o ministério da reconciliação. Você sabe, uma das coisas sobre os últimos dias que me traz angústia é que o próprio Jesus diz em Mateus que o dia da sua vinda, o dia da vinda do Filho do Homem seria, quando pergunta, Senhor, quando serão essas coisas? E Jesus fala, a vinda do homem será como nos dias de Noé. Compravam, vendiam, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos.
O que Jesus está dizendo é que nos últimos dias as pessoas estarão vivendo suas vidas normalmente. Elas não estarão preocupadas, elas estarão anestesiadas, as pessoas estarão apáticas e insensíveis a respeito da sua vida espiritual. E é uma das coisas que eu mais percebo que Satanás tenta fazer com a igreja de Jesus. É como se ele dissesse, olha, eu não tenho problema de você ser um crente bonitinho de domingo à noite, eu não tenho problema de você participar de uma célula, eu não tenho nem problema de você servir no louvor. O meu problema é se você despertar de verdade o guerreiro que tem dentro de você, a guerreira que tem dentro de você. Porque Noé, enquanto construía a arca, a Bíblia diz que enquanto construía a arca que salvaria ele, a sua família e a criação de Deus, apregoava o arrependimento. Noé, durante 100 ou 150 anos, estava comprometido nem só a salvar a sua família, mas todos quanto podia. Você consegue imaginar a agonia de Noé quando Deus fecha a arca com a sua mão por fora e diz que Deus fechou? Por que Deus fechou? Porque talvez Noé ficasse tentado a abrir. Você imagina a água subindo e as pessoas gritando? Que desespero deve ter passado Noé. Mas não foi por falta de aviso. Ele não deixou de avisar, ele não só se preocupou com a sua vida e com a sua família, ele apregoou o arrependimento naquela geração, por mais que não quisessem ouvir. O tempo da decisão é agora, não só para nós, se nós vamos exercer a vocação que fomos chamados, mas é o tempo da decisão deles. De quem? Daqueles que não conhecem a Jesus como nós conhecemos. Mas para isso, a gente vai precisar entender que a gente vai precisar se comprometer num nível maior. Sabe, queridos, no final do ano passado o Senhor compartilhou no nosso coração qual seria o direcionamento desse ano. O direcionamento desse ano foi que 2026 seria o ano da conquista. 2026 seria um ano da conquista. E quando eu ouvi isso eu me animei, eu falei, glória a Deus, vamos para cima. Quem está animado que é o ano da conquista? Mas o que isso significa? Bom, significa que primeiro a gente vai se deixar ser conquistado por Cristo. De novo. Para que a gente possa conquistar para Cristo. O Espírito Santo ministrou meu coração, não só em relação ao alcance jovem, mas em relação à juventude do Brasil. De alguns lugares que eu pude estar, o Espírito Santo falava frequentemente isso. O que a Júlia falou aqui em cima. Eu quero levantar uma geração de guerreiros e guerreiras. Eu quero levantar uma geração de guerreiros e guerreiras. Eu quero levantar uma geração de guerreiros e guerreiras. Mas qual era a impressão que eu tinha em vários lugares que eu ia? Eu tinha uma impressão de... a palavra é... domesticados. Entende? Estamos domesticados. Nós estamos amansados. Não no bom sentido. A gente está, por favor, com licença, senhor diabo, será que o senhor poderia se retirar? Está atrapalhando aqui o meu ambiente de trabalho, se não fosse muito incômodo. Senhores demônios, se vocês pudessem, por gentileza, por obséquio. Eu percebia que Deus, em alguns lugares, estava descendo da glória dele, da virtude dele, cara, um bagulho acontecendo. E percebi umas pessoas assim, tipo, viajando, não entendendo o que estava acontecendo. E na hora o Espírito Santo falou no meu coração, eu quero despertar uma geração, para que seja o tempo da decisão, para que a gente não precise esperar o Vale de Josafá, o Vale da Decisão, e ver pessoas que nós poderíamos ter ajudado a tomar a decisão, porque manifestamos, porque nós avançamos, porque nós conquistamos novos territórios. Nós seremos conquistados por Cristo e nós conquistaremos para Cristo. A gente não vai ser conquistado pelas distrações do mundo, a gente vai se deixar de ser conquistado pela beleza de Cristo novamente. Pela plenitude de quem é Cristo. A gente vai se deixar a ser tão contente naquilo que Cristo está nos proporcionando, que não haverá mais tempo para a gente achar que falta alguma coisa.
Mas a pergunta é o que Deus espera de nós no tempo da decisão, o que Deus espera de nós para que o ano da conquista sejamos participantes e não só espectadores. Deixa eu falar uma coisa para você, querido e querida, presta atenção. Você nasceu aqui nesse mundo, querendo ou não, nasceu. E muitos outros vieram antes de você. E se Jesus não voltar, outros virão depois de você. Mas todos eles vão ter que participar de um dos 3 grupos. Eles vão participar dos grupos daqueles que ouviram falar das coisas que Deus fez, ou vai ser do grupo que viu de longe o que Deus fez, ou vai ser do grupo que participou do que Deus fez. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que o pastor Marcelo Bonfim falou aqui na hora do louvor foi maravilhoso e é verdade. Porque quando tem conferência, parece que o pessoal chegou bêbado, está subindo em cima dos outros, porque é conferência. E culto, qual é a diferença de conferência de culto? Você pode pular aqui, você pode, só não sobe aqui para não bagunçar, mas aqui, ó, pode pular aqui, você pode, entendeu? A gente vai ter tempo de oração ali, de intercessão durante o louvor. Cara, você está angustiado, chateado, você precisa de uma oração, você precisa de uma palavra de Deus, você precisa de uma cura, vai estar ali. Você precisa, eu só quero ser abençoado, vai ali. A gente quer orar com você, a gente quer orar por você. Não, está tudo bem. Não, está doendo só um pouquinho, não precisa. Sobrenatural, quem estava no sobrenatural aqui? Tá. Eu estava aqui traduzindo com o pé fraturado, eu não podia apoiar, eu fui em 2 médicos e o terceiro médico falou a mesma coisa. Eu fui falando assim, tipo, vai que o outro, exagerou. Eles falaram, a sua fratura foi irregular, ela é uma fratura chata de arrumar, você não pode pisar no chão nos próximos 45 dias. E quando eu olhei no calendário, eu vi que o sobrenatural ia estar no 35º dia, ia faltar 10 dias para eu começar a dar uma apoiadinha no calcanhar. A bota tinha que ficar 60 dias. Se você não cuidar, vai ter que fazer cirurgia. E eu cuidei até o sobrenatural. Não é porque eu queria aparecer, é que eu queria participar do que Deus ia fazer. E aí, no último dia que eu estava traduzindo com aquela bota, não estava com a muleta, e aí, cara, o meu joelho começou a doer. E o que o joelho tem a ver com a minha fratura no pé? Não foi no dedo, foi no pé a fratura, no meio do pé. Nada, não tem nada o joelho, mas doía, começou a doer insuportável. Eu senti que Deus estava me chamando para pisar fora do barco. Tirei aquela bota e joguei no canto e nunca mais coloquei ela. Aí os caras falaram, depois que passar 60 dias com a bota, você vai ter que fazer mais não sei quantas fisioterapia para depois começar a pisar direito, para poder pular e correr. Falei, meu irmão, vem me assistir então, cara. Eu não tenho dor nenhuma, eu tenho 0 dor. Eu não sinto nada, desde aquele dia que eu tirei a bota. Agora deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Muitos de nós gostariam de ter experiências com Deus, mas a gente está por assim, com licença, será que poderia? Por gentileza, lê a sua Bíblia. Teve muitos enfermos no tempo de Jesus, mas lê lá quem foi curado por ele. Sabe quem foi curado por ele? Os caras que, daquele meme lá, me larga. Me solta. Esses caras foram curados por Jesus. Os caras que falam assim, pelo amor de Deus, alguém manda ficar quieto. Alguém segura esse cara. Quem é esse doido que está descendo pelo telhado? Está entendendo? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer saber de quem Deus gosta, Ele ama todo mundo. Mas se quer saber de quem Deus gosta, é dos caras e das mulheres que são metidos. É verdade. Eu percebo um padrão na Bíblia dos caras. Como é que pode gente, pelo amor de Deus, Davi, ele vem trazer pão e queijo para os irmãos dele, para os generais. Ele chega lá, os caras estão ouvindo 40 dias um gigante falar a mesma coisa. Mesma coisa. Preguiça de batalhar que nunca vi na minha vida. 40 dias. Imagina, cara, os homens tudo acampado 40 dias, esperando o quê? Não sei. Aí todo dia Golias está lá, fazendo um desafio, me dê um homem para lutar, me dê um homem para lutar. Mas um menino chegou levando pão e queijo, ouviu o gigante e falou assim, que palhaçada é essa? O irmão dele falou, Davi, deixa de ser metido. Ele falou, não, você não me conhece, cara, ninguém me segura. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E não é questão de temperamento. A minha esposa,
é muito diferente de mim no temperamento. Ela é muito mais quietinha. Ela fala assim, mas cara, Deus está fazendo dela uma leoa também, velho. Vai lá tomar uma oração dela para ver. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O reino de Deus é conquistado à força e os violentos se apoderam dele. Está escrito na minha e na sua Bíblia. Agora, se a gente for uma geração de juventude que fala assim, pois é, né, mas... tô tão cansado. Vai continuar, cara. A gente vai estar cansado de qualquer jeito. Mas ou a gente vai estar cansado rasgando a cara do diabo, ou a gente vai estar cansado fazendo qualquer outra coisa, entendeu? Olha para quem está do lado e fala assim, escolha o seu difícil. Vai ser difícil de qualquer jeito. Se você ficar ou se você for, vai ser difícil. É melhor ser difícil indo, filho. O que a gente vai aprender é em 1 Samuel 7. O que Deus está esperando a gente no tempo da decisão? 1 Samuel 7. E a gente vai ler versículo 1 e o 2 primeiro. Lá em 1 Samuel 7 é a história de que depois que a arca de Deus é levada numa guerra, que os filisteus invadem israelitas, você sabe da história, Eli cai da cadeira, alguém grita Icabode, a glória de Deus foi roubada, e ela fica com os filisteus, até que os filisteus devolvem a arca, porque houve muitas mortes e Deus feriu muitos dos filisteus. A Bíblia diz em 1 Samuel 7, 1 e 2, os homens de Kiriat Jeraim vieram para levar a arca do Senhor. Elas a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jeraim muito tempo. Foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. A arca de Deus, a presença de Deus tinha sido roubada do povo. E uma das coisas que o Espírito Santo falou no meu coração é o que está faltando para a nossa geração se levantar com uma violência santa, como um exército realmente, é porque nós perdemos a glória de Deus. Agora presta atenção, não é que nós perdemos a glória de Deus que está dentro de nós. Nós perdemos a glória de Deus de vista, percebe? É como se Jesus estivesse aqui, a glória dele estivesse aqui, mas eu percebo que a gente não está percebendo o que ele está fazendo. É como os discípulos do caminho de Emaús que estão ouvindo ele falar, mas os seus olhos estão impedidos que o reconheçam, para que possam exercer realmente aquilo que ele gostaria que eles fizessem, que era ficar em Jerusalém. Mas só teve uma maneira que os olhos deles foram abertos, era quando eles fizeram o quê? Impeliram força. Repete comigo, impeliram força. A Bíblia diz que Jesus, depois de falar com eles em Lucas 24, no caminho de Emaús, diz que fez menção que ia adiante. Ou seja, eles poderiam ter terminado com uma ótima aula de teologia. Porque durante 12 quilômetros de Jerusalém a Emaús, Jesus estava dando a maior aula de cristologia que alguém já deu, dizendo que os profetas falavam a respeito do Cristo, como havia de padecer antes de entrar na sua glória. E o coração deles queimava. Mas quando chega na porta da cidade, ele fala bem assim, meu caminho é mais para frente, valeu. A pergunta que eu faço é, e se os discípulos falam, valeu? A Bíblia diz, impeliram força. Repete comigo, impeliram força. Em outras versões diz o constrangeram. Olha no seu original, na Bíblia, no original grego, o constrangeram significa impeliram força. Eles literalmente agarraram no braço de Jesus e falaram, é o seguinte, tu não sai daqui, cara. Por que Deus faz isso? Por quê? Por que Deus faz menção de que está indo mais para frente? Porque Ele quer saber o quanto eu e você temos fome e sede da presença dEle, o quanto a gente está disposto de verdade em agarrar a presença dEle. Porque aquilo que você valoriza, você anela, você anseia, você deseja, você espera, você busca, você protege. Mas a gente está deixando para outra geração. Não, talvez outra geração. Não, outra geração. A nossa... Não, irmão, peraí. Calma lá. Não. Se não for na minha, eu vou ser igual Simeão, meu amigo. Deus vai deixar eu segurar os meninos que vão ser libertação da nação.
Porque meu propósito de vida é chegar no final, e se não acontecer o maior avivamento que o mundo já viu, se não acontecer o despertar para as pessoas conhecerem a Cristo ressurreto, crucificado e ressurreto, se não acontecer na minha geração, eu quero chegar na idade do pastor Tomás e falar: culpa minha não foi, porque eu não estava sentado esperando o outro fazer, percebe? Tem umas histórias na Bíblia que eu leio que eu tenho vontade de entrar na história e bater nas pessoas. A história de quando o rei, quando a Síria tinha encurralado o povo dele, ele vai desesperado para Eliseu: meu pai, Israel e seus cavaleiros, me ajuda, eu estou perdido. Aí o profeta fala: pega o arco, pega a flecha, pega a aljava, fere a terra. Aí ele fere a terra assim. Estou cansado. O profeta estava doente. A Bíblia diz: Eliseu estava enfermo, no seu leito de enfermidade, da enfermidade queria morrer. O cara está a ponto de morrer, mas Eliseu, a ponto de morrer, quer bater nesse cara. Falando-me assim, que palavra que passa no filtro aqui? Eu queria falar uma palavra. Seu amado, seu amadinho, se você tivesse ferido mais a terra, você teria destruído os inimigos até consumir eles. Mas porque você só feriu essas vezes aqui, é o tanto de vitória que você vai ter e depois você vai ser vencido. Aí você fala bem assim: mas ele não deu nenhuma instrução. Se ele tivesse falado, pelo amor de Deus, tu está no meio da guerra, desesperado, chega o profeta e fala: pega o arco, pega as flechas, fere a terra. Irmão, eu jogo até o profeta no chão, cara. Porque eu estou desesperado, você está entendendo? Parece que o rei está desesperado, mas ele não está. Porque se ele estiver desesperado, ele tinha feito com sangue no olho. É isso que eu acho que está faltando para a gente. A gente está muito politicamente correto. E eu não estou falando da gente ser agressivo contra quem a gente precisa demonstrar o amor de Jesus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da gente ser violento contra nossas vontades, nossos egoísmos, as nossas autojustificações, as nossas mesquinhez. Eu estou falando da gente fazer violência contra a nossa vontade de ser reconhecido, amado, respeitado, honrado, elogiado, entendeu? É isso. Eu estou falando quando a gente ser violento contra a nossa vontade de ficar rolando o feed da nossa rede social o dia inteiro, a tarde inteira, o tempo todo, maratonando as séries, enquanto Deus está esperando trabalhadores para a seara, entendeu? Eu não estou falando que você não deveria ter tempo de lazer. Eu tenho meu tempo de lazer, eu gosto de jogar o fantasy, eu gosto de série não está dando tempo de assistir, mas que mais que a gente faz? Pokémon. Estou escandalizado. Fica então, irmão. Então, só que é o seguinte, irmão. Beleza, eu estou aqui brincando com meu filho. Eu estou aqui com meu filho brincando, a gente está jogando basquete junto, legal, beleza. Só que é o seguinte, agora é tempo de... Agora o bagulho é sério. Deixa eu te explicar. É o tipo Hulk. É o Bruce o nome do Hulk, né? Bruce. O Bruce é aquele cara assim, tipo, eu estou atendendo jovem, eu estou ali sereno. Fala, meu filho. Maravilhoso, tal. Não, pastor, é que eu estou vendo os vultos. Na hora que ele fala isso, já começa a rasgar minha roupa e eu viro o Hulk. Eu falo: tu não vai orar aqui agora, cara. Você está entendendo? Essa é a diferença. Você pode ser um crente assim, normal, beleza, não precisa ser esquisito. Mas quando chegar a hora que tiver que ser esquisito, você pode ser esquisito, entendeu? Não, mas é que o que vão pensar, o que vão achar, meu amigo? E se eles reconhecerem Jesus por causa disso? E se eles se encontrarem com Jesus por causa disso? Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. Deixa eu falar uma coisa, queridos. A gente precisa sair desse lugar de estar domesticado. A gente está muito domado, a gente está anestesiado. A gente ora só por aquilo que a gente realmente deseja, mas não é até que nossos olhos foquem na eternidade novamente, não é até quando a gente olha para a nossa nação, a gente chora, quando a gente olha para a nossa família, quando a gente olha para o nosso tempo sendo roubado. Deus está esperando uma geração de Neemias,
Eu acho que eu já preguei isso aqui, mas é um cara que me chama atenção. Ele é um tipo de cara que Deus levanta e que está esperando. Copeiro do rei. O copeiro do rei, meu amigo, comia o que o rei comia. Era o cargo de maior confiança do rei. Que o rei morria envenenado, era culpa do copeiro. Então ele tinha que colocar um cara de confiança. E esse cara de confiança tinha que ganhar bem, para ninguém pagar para matar o rei. Então ele tinha um emprego bom, ele tinha um cargo bom, ele tinha comida boa, ele tinha tudo melhor. Mas até que ele escuta como é que estão os irmãos dele em Jerusalém. E sabe o que a Bíblia diz? E eu chorei, eu pranteei, eu jejuei. E o rei olhou para mim e eu nunca estive com um semblante caído diante dele. Ele falou, por que você está triste? Como eu posso estar feliz, meu rei? Gente, assim, quando foi a última vez que você chorou por algo que não foi os seus problemas? Quando foi que você chorou porque você descobriu que em 2015 aumentou o número de crianças que sumiram no Brasil, que foram raptadas pelo tráfico sexual infantil? Quando foi a última vez que você parou e você chorou porque você está ouvindo teus vizinhos brigar e um ameaçar o outro de morte, que você parou e você falou, cara, não dá para eu continuar assistindo série diante disso que eu estou ouvindo? Você entende? A gente está tocando a vida. Às vezes Deus está esperando corações como de Neemias, porque Ele pode compartilhar. A minha oração é que a gente seja batizado na mesma angústia que Deus está e nas mesmas alegrias que Deus está. Quebranta o nosso coração mais uma vez, Senhor. Primeira coisa, que uma geração que perdeu a glória de Deus de vista, ela precisou buscar com súplicas. Repete comigo, buscar com súplicas. Foi isso que a Bíblia diz, que todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas em 1 Samuel 7, 1 e 2. Mas no versículo 3, que é o nosso segundo ponto, não é só com súplicas que a gente vai viver o ano da conquista, mas também a Bíblia diz, então Samuel disse aos israelitas, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, repita comigo, com todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote e consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará do poder dos filisteus. Gente, como é que é possível que uma geração que estava buscando, todo Israel, estava buscando ao Senhor com súplicas? E no versículo seguinte, o profeta tem que dizer, olha, se é de todo o coração que vocês estão buscando mesmo, se é de todo o coração que vocês querem Ele, então vocês precisam jogar fora os ídolos de vocês. Como é que pode? Os caras estão orando com súplica, eles estão chorando, pedindo para Deus fazer alguma coisa. E o profeta fala, pô, beleza, Deus vai fazer, mas não com os ídolos que vocês estão guardando. A gente precisa, o que Deus vai esperar da gente nesse ano da conquista, não é só, como a Marissa quando abriu aqui falou, que a gente vai viver um ano de súplicas, de oração, de intercessão, de jejuns. Não é à toa que o Alcance Jovens, eles começaram o ano com sala de oração. A gente não começou com noite do sorvete mais game, sabe por quê? Porque quem está indo para a guerra vai para a sala de oração, cara. Não quer dizer que a gente não vai se divertir, a gente vai, olha os EPs aí. Mas a gente vai estar se divertindo como quem está pronto para derrubar um gigante também, entendeu? Você entende? Não basta só uma geração fazer um ajuntamento coletivo de arrependimento, se esse arrependimento não nos conduzir a um coração completo na obediência. Se a gente não mandar embora nossos ídolos internos, Jesus nunca poderá ser realmente o centro do nosso coração. Como é que pode eles estarem buscando ao Senhor com súplicas, tendo ídolos nas suas casas? É como a gente que comete adultério de coração. A gente fala, Senhor, a gente te quer, a gente te deseja, que o Senhor venha e faça parte daquilo que nós estamos construindo. Só não mexe nessa parte aqui, essa parte aqui você não toca. Como assim? Quais são os ídolos internos do nosso coração que a gente precisa encontrar e a gente precisa derramar aos pés de Jesus nossas vontades, nossas injustiças, nossos egoísmos,
como que tudo deve ser conforme os nossos planos, nossa necessidade de controle o tempo inteiro, a gente querer ser aceito, ser valorizado, que as pessoas nos procurem. Gente, recentemente, não sei vocês, mas o Instagram, ele quer que eu seja crente de verdade. Que Deus usa todas essas coisas. Mas para mim está aparecendo direto daquela música Cristo, qual a beleza que existe, sabe, né? E aparecendo uma pessoa trabalhando na academia e tal, e de repente, cara, você está fazendo, quer que eu termine de pregar? Está dizendo. Quem viu esse que tá rolando aí? E a pessoa diz assim, eu fazia isso, eu amava cantar, eu não vou tanto na igreja como eu ia, eu não congrego, eu não canto como eu ia, mas não conte a essa pessoa. Aí aparece vídeo dessa mesma pessoa cantando, pregando, porque ela amava fazer isso. Quem já viu isso? Bastante gente também. E eu sou totalmente contra as pessoas que vão lá e volta para Jesus, condenando ela, entendeu? Não. Mas a música do fundo é: qual é a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi? E a única coisa que vem no meu coração é: se você tivesse visto, você não teria achado que aquilo que você faz é o que valida quem você é. Se você tivesse visto a beleza de Cristo, você não ia se importar se você não está mais sendo chamado para cantar, ou para tocar, ou para pregar. Gente, sabe qual é a minha oração na sala de oração antes do AJ? Nos sábados, às 6 horas, das 6 às 6:30, eu gosto de estar aqui orando. E todo mundo aqui está convidado, quem quiser. A minha oração sincera é: Jesus, sonda a pureza do nosso coração. Sonda a pureza do meu coração. Jesus, se isso aqui que a gente está fazendo é para que reconheça o nosso nome, é para que a gente tenha mais seguidores, é para que olhe e fale assim: nossa, olha que legal aquele ministério de juventude. Então, Jesus, não faz nem a gente perder tempo. Manda todo mundo para uma igreja, sabe, outro lugar, que vai fazer um trabalho muito melhor. Mas se Jesus, se estiver sondando a pureza do nosso coração e a gente quiser ganhar essa cidade para você, se o Senhor sondar a pureza do coração e entender que a gente quer fazer a tua vontade na terra como ela é no céu, que a gente quer que todo mundo possa viver a vida plena de Cristo, que todo mundo possa entender o quanto é amado e desejado, que os prazeres desse mundo são como comidas de porcos e nós somos príncipes. Se essa é a pureza do nosso coração, então Jesus rasga o nosso coração e aparece. Vem se manifestar no nosso meio com cura, milagre, transformação, mas principalmente nos desperta. Abre nossos olhos, captura nosso coração. Eu não venho aqui porque é meu trabalho. Eu não sou pastor porque não tenho outra coisa para fazer. É porque tem uma urgência no meu coração da gente viver a plenitude daquilo que Jesus nos chamou para viver. Mas para isso a gente precisa se desfazer dos nossos ídolos internos. A gente recentemente fez a reaudição do louvor. E eu sempre digo que as pessoas, elas podem ficar chateadas com o que eu falo, mas nunca deveriam ficar chateadas de como eu falo. Isso é uma dica para você. A Bíblia fala: digam a verdade a todos, em amor. Isso significa que se a pessoa fica chateada com o que eu falo, aí o problema dela com a verdade das Escrituras. Porque eu nunca vou falar aquilo que eu acho, eu vou falar o que está escrito. Vou falar sobre princípio, do que é bíblico. Eu fiquei chateado porque você falou que eu não posso dormir com as meninas do mundo. Querido, aí você precisa conversar com Jesus, que foi Ele que falou que a gente devia amá-lo de todo o coração. Entendeu? Agora, se as pessoas ficam chateadas de como eu digo, aí eu preciso regular e temperar as minhas palavras. Porque falar a verdade em amor não é o versículo completo. Digo a verdade uns aos outros em amor.
Então eu estava dando feedback de quem não pôde passar na audição, na reaudição. Querido, obrigado pelo teu serviço até aqui, obrigado por você ter feito a reaudição. A gente é muito grato pelo que você fez até aqui. Infelizmente, você acabou não passando nos crivos necessários para continuar no ministério de louvor, mas tem outras áreas da igreja que a gente espera que você sirva, e não é para desanimar você. Na próxima audição, a gente espera que você esteja aqui e nos surpreenda e continue servindo louvor, mas por enquanto, não. 99% respondeu: obrigado, pastor, pelo feedback. Eu vou procurar servir em outra área, eu vou me preparar para a próxima audição. Mas teve 1 ou 2. Me ajudou a tomar a decisão se vou ficar na igreja ou não. Obrigado por isso. Mas eu canto melhor que fulano de tal que passou. E eu ouço isso, eu não ouço como quem fica chateado. Eu ouço como quem fala: se ele soubesse qual é a beleza que tem em Cristo, ele não ia ficar chateado com uma coisa dessa. Quais são os ídolos que a gente precisa entregar? O que a gente está tão apegado? Qual é o nosso apego? Jesus mandou a gente perdoar. Jesus a gente mandou vencer o mal com o bem. Eu estou fazendo capelania na Grace. Está sendo uma escola maravilhosa. Eu estou amando. E eu estava terminando quinta-feira o intervalo. Estava subindo 2 meninas, 12, 13, 14 anos por aí. E elas não me viram, porque elas estavam muito focadas conversando uma com a outra, mas eu estava do lado subindo com elas. E elas sabem que eu sou capelão / pastor na escola. Tem uns alunos que falam: papelão? Pastor. E uma menina estava falando para a outra: mas ela vai ver. Ela vai ver só uma coisa. Ela fez esse mal comigo, eu vou fazer com ela também. E de repente, quando ela terminou a frase, ela olhou para mim e eu estava olhando para ela, sabe como? Assim, ó. E eu falei para ela: sabia que se você fizer isso, você vai estar cumprindo exatamente aquilo que você não foi chamada para fazer e não foi criada para fazer? Cadê o meu filho Daniel? Se eu chamasse ele aqui agora sem combinar com ele, e eu perguntasse para ele: filho, você foi criado para quê? Quem sabe que ele ia responder? Para proteger. Filho, você foi criado para o quê? E ele vai falar: para proteger. Sabe por quê? Porque os homens nesse mundo só matam, roubam, estupram. Os homens nesse mundo, eles só cometem corrupção, eles só disseminam mal, falam mentiras, eles só puxam o tapete do outro, porque eles não entenderam que eles foram criados para proteger os seus irmãos. Daniel foi criado para proteger. E aí eu falei para ela, assim: o que a Bíblia diz sobre isso? E ela: não sei. Eu falei: a Bíblia diz assim: não se deixam vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se você pagar o mal com o mal, você está se deixando vencer pelo mal. Mas se você pagar o mal com o bem, você está vencendo o mal. Nada é mais poderoso do que o amor. E ela falou: mas foi injusto. Eu falei: você viu que foi injusto? Ela falou: vi. Eu perguntei: e Deus viu que foi injusto? Ela falou: não sei. Eu falei: ele viu, ele vê todas as coisas. É legal essa conversa. Uma menina de 12 anos. Mas quando acontece comigo e com você, a gente quer tirar satisfação. É ou não? A gente quer justiça. Ué, não vai vir pedir perdão? Você está livre, amigo, você está perdoado. Se uma menina de 14, 13 ou 12 anos conseguir entender isso, por que nós não vamos entender com 20 e poucos anos? Eu vou falar uma parada para você, cara. A minha esposa é casada comigo há 12 anos. Amor, 12 anos, você lembra de alguém que eu fiquei ressentido, que eu falei: não quero olhar mais na cara dessa pessoa?
Como é que eu não posso perdoar alguém se eu fui perdoado por Cristo? Como é que eu posso andar em inimizade com alguém se eu estava inimigo de Deus? O único encontro que eu ia ter com ele era no Vale da Decisão, lá no Vale de Josafá. Para lutar contra ele, não, para ser aniquilado, mas sabe o que ele fez? Ele deu o filho dele por mim. Então, às vezes as pessoas chegam e falam assim, Rafa, você precisa me perdoar. Eu nem sei o que é, eu falo, cara, eu não preciso. Não, você precisa sim. Eu falo, não, você pode ter certeza que eu não preciso te perdoar. Você está perdoado. Não, mas você não sabe o que eu fiz, não interessa. Você não sabe o que eu falei, não interessa. Você está perdoado. Quais são os ídolos do nosso coração que a gente não entregou aos pés da cruz, que a gente ainda está retendo? Aí a Bíblia diz no versículo 4, assim os israelitas se livraram dos Balaíns e das imagens de Astarote e começaram a prestar culto somente ao Senhor, sem sincretismo religioso. Ou a gente vai ser bíblico e a gente vai se levantar como servos do Deus Altíssimo e filhos de Deus, ou não. Mas o meio termo não vai dar. E para o ano da conquista, para Deus realmente usar a gente e a gente ser conquistado por Ele, conquistar essa cidade para Ele, a gente vai precisar viver em súplicas e orações, e a gente vai precisar fazer isso com todo o coração. Por último, sabe que a Bíblia diz que depois que eles entregaram os ídolos e começaram a cultuar somente o Senhor, Samuel reuniu todo Israel e falou assim, ei, venham comigo, eu vou sacrificar ao Senhor, intercedam junto comigo. E eles começaram a sacrificar, e sabe que a Bíblia diz que aconteceu? Que enquanto Samuel oferecia o holocausto, lá em Samuel 7:10, os filisteus se aproximaram para combater contra Israel. O diabo, ou melhor, os filisteus não lutaram contra eles quando eles estavam clamando ao Senhor. Por que adianta clamar com o Senhor com os ídolos em casa? Os filisteus não vieram contra eles quando eles jogaram os ídolos fora. Os filisteus vieram contra eles quando eles começaram a fazer o quê? Sacrificar. E talvez seja um dos grandes problemas de nós, da nossa geração, eu me coloco nesse lugar. A gente quer fazer para o Senhor coisas, desde que não haja sacrifício. Qual o jeito mais fácil de fazer isso aqui? Qual o jeito mais rápido de fazer isso aqui? Qual o jeito mais indolor de fazer isso aqui? Os filisteus só se levantaram quando eles começaram a sacrificar. Quando eles começaram a sacrificar, e deixa eu falar uma coisa, o diabo assim, cara, ele não vai ficar preocupado se a gente estiver clamando e suplicando, se os ídolos continuarem nos nossos corações. Quando a gente começar a lançar fora os ídolos e adorar somente o Senhor, pode ser que ele comece a falar, tem coisa ruim aí acontecendo. Mas quando a gente começar a sacrificar, cara. E o que é sacrificar? Pô, irmão, disciplinas espirituais, oração, jejum, meditação, leitura da palavra. Estava no cabeleireiro, os caras conversando. Não, meu devocional, eu tenho um amigo que faz devocional, o devocional dele é ouvir pregação. Eu falo, devocional é ouvir pregação. Devocional é você ouvir de Deus, ler sua Bíblia. Você pode ouvir pregação. Eu gosto de ouvir muita pregação, mas isso não é o momento de devocional. Devoção a Deus. Deus, eu estou aqui para te ouvir, o que você quer falar, a tua palavra. Gente, sacrifício. Vai custar? Então isso é bom. Na célula, nossa, um dia da minha semana é sacrifício. Abrir minha casa para receber uma célula é sacrifício, eu sei. Liderar célula, meu Deus, como é sacrifício. Quem é líder aqui sabe como é trabalhoso liderar célula, cuidar de gente. Que você vai cuidar de gente que você vai falar, querido, eu tenho um apontamento para fazer aqui, quero alinhar seu coração. Você está falando isso porque você se acha melhor do que eu. Eu ficava pensando, assim, ô miserável, você consegue entender que se continuar fazendo essas porcariadas que você está fazendo, não vai mudar nada na minha vida? Eu não vou ganhar mais, não vou ganhar menos, minha esposa vai ficar mais feliz comigo, mais triste. Eu vou dormir na mesma casa e dirigir o mesmo carro.
Você acha que eu estou me indispondo um dia da minha semana para sentar com você e falar, querido, a gente precisa alinhar uma coisa aqui no seu coração, porque eu não tinha nada para fazer? Não, é porque eu amo você. Se não amasse, eu deixava você fazer o que você quisesse. É que eu quero te ajudar. Sacrificando. Ei, enquanto eles sacrificavam, os filisteus vieram. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu, sendo derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Beticar, matando-os pelo caminho. Olha que louco isso. Eles não só, o primeiro ponto que a gente falou, eles não só buscavam com súplicas, eles não só buscaram de todo o coração, lançando fora os ídolos, mas agora eles estavam sacrificando e conquistando. Repete comigo, sacrificando e conquistando. Agora como se você estivesse numa guerra, sacrificando e conquistando. Você consegue imaginar que ele está ali sacrificando o animal e de repente chegou os inimigos? Quem é que está pronto para essa batalha? Bom, a gente veio para um culto de adoração, sacrifício, ninguém veio preparado para a guerra. Só que daí de repente Deus começa a trazer trovão, estrondo, trá. E é o quê? É o tempo de nós sentar e deixar Deus rebentar com tudo. Não, é o que a gente está esperando. Ué, nós já estamos orando, nós já entregamos ídolo, e a gente já está sacrificando. O que mais precisa fazer? A Júlia falou aqui, o Senhor dos Exércitos adestra as minhas mãos para a batalha. Ué, se tu é o Senhor dos Exércitos, por que você não luta por mim? Não, filho. Eu adestro as suas mãos para a batalha. Quem que gosta de Crônicas de Nárnia? Lembra quando Pedro está para salvar as irmãs que estão ali na árvore? E de repente o exército de Aslan quer salvar, e Aslan segura e fala, não, essa batalha é de Pedro. Por que Deus faz isso com a gente? Para a gente ser participante, irmão. Para a gente entender que a gente não foi chamado para ficar atrás, escondido. Olha a diferença de rei que o povo pediu e que Deus deu. O povo que o rei pediu estava escondido num cestos lá, com medo de ser reconhecido rei sobre Israel. 40 dias, Golias desafiando. Quem é que devia ter respondido? Saul. Mas foi um menino que respondeu. Ah, cara, entendeu? A gente precisa se levantar. E aí isso, sacrificando e conquistando. O estrondo está rolando, os trovões estão afugentando os inimigos, nós vamos fazer o que agora? E ó lá, ó, estão correndo. Que baita. Não, os caras juntaram e falaram assim, correndo é nada, agora é a nossa hora. E começaram a perseguir os filisteus até debaixo de Beticar, matando-os pelo caminho. Sabe o que significa matando-os pelo caminho? É que eles perseguiram os inimigos e matavam os inimigos e continuavam avançando. Eles sacrificavam e conquistavam, matavam e continuavam avançando. Eu tô terminando, vocês estão comigo ainda, amém? Em 1 Samuel, alguns capítulos para frente, quando Saul já é rei sobre Israel, a Bíblia diz que o amonita Anaás, um rei, avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e cercou-a. Os homens de Jabes disseram com esse rei inimigo, faça um tratado conosco e nós nos sujeitaremos a você. Tipo assim, paz, cara, para que guerra? Contudo, Naás, o amonita, respondeu, só farei um tratado com uma condição, que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. O cara falou, beleza, vocês não querem que eu ataque? Vou deixar vocês em paz. Com uma condição, que eu fure o olho de cada homem de vocês, o direito. Já imaginou uma parada dessa? Sabe o que eles responderam? Deixa nós mandar umas cartas para Israel para ver se alguém ajuda nós. Se não, a gente conversa sobre isso de novo. Sabe o que significava o olho direito ficar cego de um homem naquele tempo?
que eles lutavam com espadas e escudos. E quando alguém estava lutando na guerra com escudo, ele levantava o escudo. E o único campo de visão que ele tinha na batalha era o olho direito. O que esse rei Naás está falando é o seguinte: eu faço um trato com vocês, eu sou inimigo de vocês, eu faço um trato com vocês, eu deixo vocês em paz, desde que vocês percam a capacidade de lutar. Desde que vocês me deem o seu olho direito e percam a capacidade de conquistar, de se defender. Quando eu ouvi um pastor falando sobre esse texto, que eu nunca tinha me atentado, na hora o Espírito Santo falou no meu coração: é isso que o diabo está querendo fazer com essa geração. Ele está dizendo: não, eu deixo você com a sua fé, com os seus cultinhos e as suas coisinhas, só me dá seu olho direito. Me dá só seu olho direito. Que se você perder capacidade de lutar e guerrear, não me incomoda. Queridos, enquanto nossos olhos estiverem cativados com outras coisas que nos satisfaçam, que alimentem o nosso ego, o nosso senso de injustiça contra o que fizeram conosco, a gente vai continuar dominado, domesticado. Enquanto eles sacrificavam, Deus respondia fazendo os inimigos fugirem. Enquanto perseguem você no trabalho, você jejua e ora por eles e conquista território. Sacrifício e conquista território. Enquanto na sua casa eles não fazem caso a respeito da sua fé, você sacrifica e conquista território. Sacrifica e conquista território. E sabe o que acontece? E essa é a conclusão. Samuel 7, 12 a 13. Então Samuel, depois que eles perseguiram os filisteus, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispe e Sem. E lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Todos nós ouvimos essa frase: até aqui o Senhor nos ajudou, como se fosse tempo, né? Tipo um tempo, até aqui nesse tempo o Senhor ajudou. Não, o contexto não é tempo, o contexto é território. É uma pedra que foi colocada como um monumento, um memorial. Samuel colocou uma pedra e falou: até aqui. Essa pedra é o símbolo da conquista do nosso território, da reconquista do nosso território. Aquilo que é nossa herança, aquilo que é direito nosso. Sacrificando e conquistando. É isso que nós faremos na cidade de Curitiba, é isso que nós faremos nos nossos trabalhos, faculdades, universidades, os cursinhos, é isso que nós faremos nas nossas casas, é isso que nós faremos nas ruas, nas praças e nos parques. Nós levantaremos uma pedra, uma rocha, que é Cristo, como símbolo e monumento, dizendo: até aqui o Senhor nos tem dado como território, e a gente não vai retroceder. A gente vai ter uma série de mensagens que a gente vai dizer como nossa identidade: nós somos ponta de lança. Rafa, eu queria entender mais o que é isso. Não perca os próximos AJ. O alcance jovem, nós somos ponta de lança. A gente vai na frente. A gente rejeita a passividade, a gente aceita a responsabilidade. Então, queridos, esse é o tempo da decisão. Se a gente vai continuar domesticado, anestesiado ou inerte, ou se a gente vai viver uma vida de orações e súplicas para que a vontade de Deus seja feita, e deixando os nossos ídolos internos, sacrificando e conquistando para o Senhor, nos deixando ser conquistado por Ele. Então a gente vai pegar e colocar monumentos dizendo: até aqui, esse é o tempo da decisão. A gente vai se levantar e dizer: até aqui. Os inimigos nunca mais vão passar. O que esse monumento significava? Ah, já imaginou os filhos desses homens? Pai, o que significa essa pedra? Ah, filho, deixa eu te contar uma história. Eu acredito que nós viveremos isso. Nós vamos nos levantar, nós somos pontas de lança. Nós estabeleceremos um memorial nessa cidade. Será muito mais do que uma pedra, será a rocha, Cristo Jesus. E nós levaremos Ele enquanto sacrificamos e conquistamos. Quem está a fim de fazer isso? Coloque-se de pé. Seu ano da conquista,
É o ano que nos deixaremos ser conquistados mais uma vez por Jesus. E nós conquistaremos vidas e territórios que estavam na escuridão. As áreas de influência da sociedade, as nossas famílias, trabalhos e universidades. Eu creio nisso. 3 tipos de pessoa: os que vão ouvir o que aconteceu, os que vão ver o que aconteceu, mas os que vão estar participando do que aconteceu. Eu quero que todos nós sejamos o 3º grupo, amém? Pai, obrigado pela sua palavra. Nós terminamos como quem se alegra por não precisarmos estar lutando contra ti no vale da decisão, mas entendendo a responsabilidade do tempo da decisão. Nós somos aqueles, ó Pai, que nos levantaremos com ousadia, intrepidez e coragem. Pai, tua palavra diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Pai, a timidez é a máscara do medo de perder, ser rejeitado, de perder o controle. Nós entregamos tudo isso nas suas mãos. Pai, não é sobre temperamentos e nem características. É sobre um zelo santo. É sobre uma violência santa. Não contra pessoas, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E contra os nossos ídolos internos. Contra a nossa carne mortificada em ti. Pai, em nome de Jesus, desperta-nos. Eu oro para que jovens aqui acordem nas madrugadas para orar, que o Senhor possa nos despertar. Eu oro para que alguns jovens aqui durante a semana vão perceber que começaram a perder o apetite de comer, e não é porque estão doentes, mas é porque Deus está chamando eles a um lugar de jejum. Jovens aqui vão começar a ouvir os seus corações palavras de Deus, vão começar a ter visões a respeito daquilo que Deus quer fazer. Em nome de Jesus, eu acredito que o Senhor está nos despertando, eu acredito que nós estamos nos levantando, e nós não estamos como quem quer vender uma esperança vazia, mas estamos aqueles que nos comprometemos, porque é o seguinte, como foi falado no início, se tu prometeste, então nos cabe a nós viver a sua promessa, e nós faremos isso com ousadia, com coragem. Jesus, nos dá do seu coração. Jesus, nos dá do seu zelo, compartilha conosco da sua coragem, mas também compartilha conosco da sua humildade, da sua mansidão, não da sua mansidão contra o pecado. O Senhor nunca foi manso contra a injustiça, o Senhor não foi manso contra a inércia, o Senhor não foi manso contra as heresias, o Senhor foi manso contra aqueles que estavam arrependidos. O Senhor foi manso quando nós estávamos perdidos. O Senhor nos dê do seu coração, que alcance o jovem esse ano. Viva essas 2 palavras que o Senhor nos disse. Integração. Nós cada vez mais estaremos parte uns dos outros. E expansão, porque há espaço. E nós não pararemos até que tua casa esteja cheia. Em nome de Jesus. Amém?